Hoje, mais uma vez, estamos aqui na companhia do professor Pedro Gomes Neto, professor de filosofia, doutor em Hegel, da Universidade Federal do Tocantins. E hoje nós vamos apenas introduzir uma conversa em torno das noções de real e racional em Hegel. Só assim para... Eu me lembrei, Pedro, que antes do Hegel, tem um cara chamado Parmênides, né? Que é o cara que começa a metafísica, né? O pai da metafísica. Né? O ser é, o não ser não é. Né? E, embora o Lacan tenha dito que isso é uma tolice, afirmar que o ser é e o ser não é, né? O Parmênides estabelece o princípio de identidade que vai pavimentar um modo de pensar chamado propriamente metafísico, né, que influencia até hoje a nossa maneira de pensar quando abordamos as questões de identidade. Então, um grande tema, esse vasto tema, que são as relações entre o real e o racional, que encontram as suas raízes lá no Parmênides. Ser e pensar são a mesma coisa. Né? Então, isso, quando chega lá em Hegel, já vem muita água, já passou nesse rio aí da filosofia, né? Dessas relações do real e do racional. Em última instância, o ser é o nada, não é? O ser que é todo marcado por determinações, como diz o Hegel, o conceito mais amplo, de repente, passa por um movimento que se transforma em nada, né? Então, há uma equivalência do ser e do nada. E existe também, do ponto de vista da clínica, uma objeção a essa identificação do ser e do pensar, a propósito da onipotência infantil. Né? São as crianças que fazem firmemente essa identificação de pensar e de ser. Então, existe um viés muito complexo na história da filosofia, da identificação de real e racional, o que há de real é racional, o que há de racional é real. Isso tem uma tecnicalidade em Hegel, mas também existe um esboço, pelo menos, de objeção a, do ponto de vista da clínica, né? Em que medida isso aponta para uma espécie assim de onipotência do pensamento, né? Assim, isso seria mais ou menos o quadro da nossa conversa. O que você acha, Pedro? Acho legal, Roberto. Hoje vamos fazer só uma introduçãozinha, né? Depois a gente continua esse assunto, que ele é complexo, mas denota também na sua fala uma tradição de leitura de Hegel, né? No sentido da determinação das coisas, da determinação do ser. Né? Mas você começou por um caminho que me agrada muito, porque o Hegel mesmo afirma que a filosofia começa com Parmênides, né? Mas o movimento é heraclítico. Né? E a tese de Parmênides então muda um pouco o que eu tinha pensado, eu vou por outro caminho, que a ideia seria trabalhar o real racional no âmbito da religião, né? E focando a religião da fenomenologia do espírito. Mas agora você toca em um problema que é muito mais, eu acho, muito mais animador para mim. A ideia de ser é pensar, que Parmênides coloca lá no poema, né? Afasta-te do Heráclito, porque não é do Heráclito, é do não ser, né? Só o ser é. E se o não ser não é,
Por que, então, eu vou me deter a ele? Só que há uma sutileza aí. Quando você afirma que o não ser não é, então você está afirmando alguma coisa que de antemão é. Porque você só pode se referir a alguma coisa se ela for algo. Né? E o Parmênides não era ingênuo para cometer um erro grave desse, de lógica, de raciocínio e de escrita. Né? Então, a questão é em que medida a nossa cultura prevaleceu a ideia de que ser, ontologia e pensar, cognição, são correlatas. Né? Isso permaneceu, inicialmente, Platão joga essa tese, né? Mas numa dialética que ainda não é histórica, até chegar em Hegel e colocar a dialética histórica. No meio do caminho entre Platão e Hegel, aparece Hume e Kant, que discordam dessa tese de que ser é pensar. Eles separam isso. Então, o conhecimento lida com alguma coisa, o Kant diz, o conhecimento lida com o fenômeno, com os objetos mundanos, mas não com o número, né? Não com essências nem com verdade, mas com aquilo que se apresenta. Né? Então, ser é uma coisa, pensar é outra coisa. O Hegel chama isso de aparência do saber, porque o próprio Kant escreveu sobre o fenômeno, argumentando que fenômeno não é aparência. O Hegel diz para, plagiando Hegel, como dizer assim, diria para o Kant assim, olha, esse fenômeno seu é aparência, porque ele está destituído de ser. Então Hegel recoloca o problema ser é pensar, mas só que agora ser é pensar na medida em que pensar também é ser. Então tem a dialética histórica aí. Muda um, muda o outro. Né? Aí, na ciência da lógica, ele, que é uma obra de 1812 a 16, depois da fenomenologia, o Hegel inicia dizendo que o ser é o imediato e indeterminado. E o nada é a ausência de determinação. Então, o ser é essa caneta aqui. Eu não sei o que é. O nada é a ausência dela. Um passa ao outro, melhor, já passou. E no alemão, no vernáculo alemão, tem um recurso do artigo neutro que nós não temos em português. Nós só temos o IA, né? No alemão tem o die, que é a, o der, que é o, e tem o das, que é o neutro. Né? Ao escrever no neutro, o Hegel está dizendo para nós, ser, isso é difícil para traduzir para o português, né? Os tradutores penam isso, né? Porque ser é o imediato, o indeterminado, e nada a ausência de determinação. Então, os dois são indeterminados. Um passando ao outro, ele insere já passou, né? Quer dizer, o movimento heraclítico, gera o Dasein. Dasein é ser aí, é a determinação. Então, o princípio para Hegel não é a determinação, é a indeterminação, assim que ele define o absoluto. O absoluto é indeterminado. O padre filósofo Pejan Labarrière, que faleceu há pouco, define Hegel como monista aberto ao dualismo. Né? O monista seria o absoluto indeterminado que se abre a determinações ulteriores. Né? Então, de forma que quando a gente chega na atualidade, mais próximo a nós, né, o grande problema que nós temos é em que medida a gente consegue sustentar nessa outra vida que nós estamos vivendo. Eu estou pensando aqui na ampliação das chips, né, das tecnologias da informática e da comunicação, em que medida a gente consegue permanecer sustentando a ideia de que ser é pensar na medida em que pensar é ser. Ou seja, há uma imbricação entre nós e nós mesmos, mediada pelo outro, que tanto é uma pessoa quanto a própria natureza. Né? Hoje em dia a gente diria a galáxia.
Então, nesse sentido, o Hegel é um filósofo da indeterminação que se determina posteriormente, que volta ou que mantém a indeterminação num processo contínuo, tipo um desejo, como Platão dizia, o desejo é desejo de desejar, isso sempre se deseja, um desejo infinito, com etapas de reconhecimento. Então, a religião lá na fenomenologia, ela é a síntese do externo com o interno de forma objetiva e efetiva. É isso que eu chamei de nova metafísica, né? Hegeliana, se contrapondo à metafísica do eu kantiano. Então, nesse sentido aí, Hegel nos apresenta a necessidade da gente permanecer recolocando o problema parmenídico de ser é pensar, acrescido da história, ou seja, na medida em que pensar também é ser, né? Então, Pedro, Foi muito teórico, não? só para continuar a sua linha de raciocínio, a gente pode entender que em Hegel, Deus é o indeterminado, não é isso? Deus não pode ter nenhuma determinação, é o indeterminado. Né? Em que medida isso pode sustentar se Deus é o indeterminado, não pode ter determinação nenhuma? Em que medida isso pode sustentar a existência de confissões religiosas? E mesmo que haja, por exemplo, esse fato extremamente curioso, que é a existência, a, a manifestação de em nome de Deus na Constituição Federal Brasileira. Há uma, há uma, há uma espécie de denegação do seguinte fato: as constituições brasileiras sempre se assumiram, ou as mais recentes, sempre se assumiram como laicas, defensoras de um Estado laico, portanto, sem religião. Mas, ao mesmo tempo, no seu preâmbulo, estamos aqui, né, dizem os legisladores, os homens que fazem as leis, estamos aqui em nome de Deus, sob a proteção de Deus, para entregarmos a Constituição, a Carta Magna, essa de 1988, pelo menos, né? Então, em que medida essa definição hegeliana de que Deus é o indeterminado, não pode ter determinação nenhuma, senão a gente teria um Deus preto, um Deus chinês, um Deus egípcio, e não é nada disso. Não se trata de determiná-lo. Em que medida ele abre essa possibilidade de haver várias confissões religiosas, várias modalidades de religião, e no caso específico do Brasil, essa curiosidade de o legislador declarar que estamos num Estado laico, sem nenhuma confissão religiosa, ao mesmo tempo que se declara sob a proteção de Deus. Como é que você vê essa situação, que, a meu ver, é denegatória? Eu vou tratar pelo Hegel, porque senão eu teria que tratar pela teologia que eu não domino, né? A seção religião na fenomenologia do espírito é como, já disse outra vez, como um copo que se derrama. É a forma como a gente expressa todo um saber que foi sendo construído e que nós, na nossa história individual, estivemos abertos a esse saber universal, da história universal, e no momento determinado a gente deságua tudo isso nas artes e nas religiões. Então, em termos filosóficos, a religião ela é o desaguar da forma como a gente concebe o mundo, né? É como nós concebemos o mundo hoje, é muito difícil de
se referir a essa questão, mas nós temos algumas pistas aqui no Brasil. A primeira delas é perguntar se realmente o Estado é laico, né? Porque o que nós estamos vendo nos últimos tempos aqui no Brasil é a interferência direta de religiões na questão política, né? Tanto, bom, não vou citar nome, mas aqui tanto faz um lado ou outro, como está aqui no Brasil, a necessidade de ter apoio das religiões se mostra claramente, né? O Aristóteles define lá na Metafísica que o primeiro movente dele emanam todas as coisas, né? Mas ele não é só movimento, porque senão de onde viria o repouso, né? O movimento gera todas as coisas no sentido de emanar, não de criar, né? Mas em si mesmo é imóvel, assim que ele define, né? Então ele seria ao mesmo tempo o movimento e o repouso. Nós vemos também que, logo depois, o Agostinho, ao definir a sua ética, no século IV depois de Cristo, Aristóteles é do quarto antes de Cristo, né? Afirma que ser ética é seguir o bem e evitar o mal, e dá importância a nós, não enquanto a liberdade moderna, mas uma liberdade medieval, né? Vamos definir assim, que eu acho que não é liberdade, mas tudo bem, em que nós é que determinamos as coisas do mundo. Então, se essa indeterminação se determina por meio de nós, quando nós chegamos na atualidade, no exemplo nosso brasileiro, nós estamos vivendo a interferência direta das religiões no Estado. Então, o nosso Estado é legalmente laico e efetivamente não é laico, né? Isso não teria problema, porque a religião é o desaguar de toda a nossa história, então é assim que nós estamos. O problema que nós levantamos aqui é, além dessa expressão social, e a gente se pergunta como é possível que isso esteja acontecendo novamente, né? Essa interferência que o próprio Maquiavel já tinha rompido isso há tanto tempo atrás, né? Então, parece que legalmente há uma disposição ao Estado laico e, efetivamente, não é isso que a gente vê, né? Então, se não é isso, é porque as formas religiosas que nós temos estão expressando a forma como nós entendemos e vivemos o mundo, né? E aí, nesse sentido, as religiões não são laicas, ou o Estado não é laico, né? Há uma interferência direta. Eu acho que isso é ponto pacífico, né? No caso do Hegel, talvez a pergunta fosse: que caminho que nós estamos seguindo, em que ser é pensar, na medida que pensar é ser, deságua numa religião, na seção religião, ou numa nova metafísica, numa nova concepção de mundo, né? Em que novamente se recoloca essa indeterminação no sentido de determinação sagrada, né? Interferindo na vida das pessoas, impossibilitando a diferença. E aí encaminhando para um Estado teocrático, fundado Porque a expressão nossa. fundado numa teologia, né, que tem lá suas configurações, e com todos os riscos já apontados dos fundamentalismos, não é? Então, teríamos isso aí como um problema, no mínimo, explosivo, do ponto de vista do convívio dessas religiões, né? É o que se vê E hoje. O pior de tudo, Roberto, é que isso é expressão de nós mesmos. Pois é. E Hegel chama a atenção na religião. Então, nós deveríamos repensar qual formato de educação nós estamos propiciando às pessoas mais novas. Sim. O que nós estamos fazendo, não só na educação formal, mas informal e não formal, Sim. em que as pessoas estão muito aceleradas, muito rápidas, que o Bill Churran chama de cansaço, né? A sociedade cansada da produção, do rendimento, né? Nós, por exemplo, eu não sei no caso de vocês clínicos, mas nós, professores, depois desse WhatsApp, essas coisas, nós não temos sossego. E nós precisamos lembrar do Nietzsche, precisamos imitar as vacas. Chegou o tempo da gente imitar as vacas.
e ruminar tudo isso que a gente conversa aqui, por tantos anos de estudo nosso, né? Esse ruminar ele está imitando a vaca que rumina ao comer, nós também devemos ruminar o saber, mas as coisas são muito rápidas. Há sinais disso, né? Os cultos, as missas, todas são marcadas por relógio. Quer dizer, o sagrado tem um momento. Qual que é o momento claro de acabar uma sessão numa clínica, né? O Lacan trabalhou essa questão, o tempo na clínica, né? Sim. Que tempo é esse, né? Então, assim, essa rapidez, daqui a pouco nós estamos esclerosando os ratos, né? Eles não vão conseguir ter condições, vou chamar de mentais, de suportar os laboratórios. Quer dizer, que tempo nós temos para o que Aristóteles chamou a atenção para o ócio? Ócio não é ficar à toa. Ócio se assemelha muito a esse ruminar que Nietzsche fala, né? Então, nesse sentido dessa rapidez, até Deus se torna acelerado, né? Então, é isso mesmo que nós queremos, esse desaguar nosso. Nós podemos inverter, nós podemos alterar, algo fizemos que não deu certo. Nesse aspecto de desenvolvimento do ser humano. Sim. Se bem que, para a psicanálise, sobretudo a psicanálise lacaniana, Lacan chegava a dizer que o objeto de estudo da psicanálise não é propriamente a humanidade, o homem. Vamos deixar de lado se isso existe ou não. O homem não existe, a humanidade não existe, enfim, deixando isso de lado. O que é visado pela psicanálise lacaniana não é o homem, é o que lhe falta. O que ele cunhou tecnicamente como objeto pequeno a, o objeto A. Causa de desejo e de gozo. Então, isso é uma outra abertura, né? Mas mesmo em Lacan, a gente vê a denegação que existe na Constituição brasileira, né? Porque a todo momento ele está dizendo, ah, meu Deus, e se declara, e se declara ateu, né? E faz toda uma elaboração a respeito da ideia de Deus como sendo carente, como sendo esse absoluto, se define como frágil. Isso aí é o caminho, por exemplo, explorado pelo Zizek, né? É um Deus que precisa ser amado, né? Enfim, há uma ideia de divindade que parece uma projeção humana, né? Então, isso retorna essa discussão a respeito da alienação religiosa, que ainda que seja uma forma criativa do homem, né, uma forma de sublimação das suas pulsões agressivas e sexuais, né, é uma coisa altamente complexa, que abre, por exemplo, mesmo no pensamento revolucionário de esquerda, ou que se pretende, né, um pensamento marxista, leva pessoas a dizer, como o Hélio Pellegrino, que foi um combatente da ditadura, né, das alienações religiosas, que chega a dizer que se definir como marxista e ateu. Cristão. Cristão ao mesmo tempo. Cristão e marxista. Então, essas contradições, por exemplo, são resolvidas pelo Lacan quando ele diz assim, bom, quem não sabe que o marxismo é o evangelho, a boa nova, a esperança. Se vê a volta que a questão vai dando, né? Vai dando, Alberto. Inclusive, esse tema é muito interessante para a gente continuar na próxima, né? Hoje temos pouco tempo, inclusive, mas em que medida que... ou discutir essa questão a partir dessa outra que você coloca, a definição de
Eu sou, eu penso, eu sou, né? Ou eu sou enquanto eu penso, né? Penso, logo sou, que foi traduzido aqui em português, penso, logo existo, né? Tem uma explicação aceitável dessa tradução, mas a passagem do eu penso, eu sou, o eu sou enquanto eu desejo. Eu sou enquanto eu penso ou eu sou enquanto desejo? Descartes e Lacan. Mas eu acho que isso vai para outra hora, né? Sim, sim. Isso depende aí do Quando, sujeito, desse sujeito falar, né? é, Depende da fala, que é uma outra vertente que a gente pode abordar num é, próximo vídeo, no né? próximo. Obrigado. Obrigado você, Pedro.